Opa, economia? E agora? E agora a gente vai falar sobre aquela busca de investimentos. Na era das startups, das micro e pequenas empresas, mas poderosas, a gente tem aquela busca por investimentos. Mas como fazer isso de uma forma legal? E essa moda agora da busca por investimento pode ser uma coisa muito positiva para a sua empresa, mas se você não fizer direito, pode ser uma dor de cabeça daquelas. E para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de receber aqui no Nosso Economia e Agora o Rander Madeira, que é advogado, especialista em direito empresarial. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa, hoje para a gente poder falar desse assunto que acaba sendo muito propagado, mas pouco explicado, que é como buscar o investimento. Ah, eu busquei o investimento, fui atrás do investimento, mas como fazer isso de forma segura? E é isso que a gente vai discutir aqui. Obrigado, viu? Excelente, Fabiano. Muito obrigado. Eu agradeço aí a oportunidade novamente. Realmente, é um tema muito questionado e pouco explicado. A parte de investimento, embora pareça ser algo anormal, é algo muito cotidiano na vida das pequenas e médias empresas, em especial as startups, assim como você falou. E nós podemos buscar esse investimento de uma forma muito segura, através de contratos empresariais, contratos específicos para cada tipo de operação, que trará o respaldo e a segurança necessária a depender da necessidade. Legal. E quando a gente fala a depender da necessidade, até mesmo a necessidade de aporte, né? Ou seja, porque às vezes a pessoa está atrás de um investimento que nem ela realmente sabe quantificar o que vai ser o diferencial para aquele trabalho, para aquela ideia acontecer. Exatamente. Nem sempre o investimento ele é para o crescimento da empresa. Pode ser, por exemplo, até mesmo para a sua própria manutenção ou para o desenvolvimento de um projeto em especial. E aí nós temos algumas alternativas, como por exemplo o contrato de participação anjo, o contrato de opção de compra, o contrato de mútuo conversível, que é um contrato muito utilizado pelas startups hoje em dia, e até mesmo a constituição de uma sociedade por cota participação. Então nós vemos aí algumas alternativas e possibilidades do empreendedor buscar esse investimento de uma forma muito segura. E essa forma segura, a gente já fez um programa aqui muito interessante sobre contratos, né? Sobre ter o cuidado com o contrato e tudo mais. Não tem jeito a gente não falar do contrato, né? Ou seja, o que deve constar num contrato de investimento? Seja para quem está fazendo o investimento, seja para quem vai receber esse investimento. Todo contrato ele deve buscar trazer de forma clara e específica a relação das partes. No contrato de investimento é da mesma forma. Temos que nos atentar inclusive às exigências legais, como por exemplo no contrato de participação anjo, a lei traz requisitos especiais para esse tipo de contrato, como por exemplo o prazo de vigência, que não pode ser superior a 7 anos, e também a necessidade de informar qual o propósito daquele aporte. Já, por exemplo, no contrato de mútuo conversível, como o próprio nome diz, ele é um empréstimo que você pode, ao final, converter em pagamento ou então você converter em cotas, em cota participação da empresa. Então, a depender, você tem algumas especificidades, mas de modo bem amplo, bem geral, nós temos aí que trazer o prazo de validade, as obrigações, as responsabilidades. É um contrato também muito comum trazer, por exemplo, resguardar o pós-término deste contrato, por exemplo, uma não competitividade. E nesse tipo de contrato, há também a possibilidade de se buscar não apenas o dinheiro, mas se buscar também a expertise do investidor. Nós chamamos aí no meio jurídico e empresarial de smart money, que é o dinheiro inteligente também. Você quer essa expertise para fazer parte do dia a dia da empresa. Ou seja, você não está ali adquirindo apenas dinheiro, você não está adquirindo apenas um projeto de negócio, você está adquirindo uma ideia. E aí eu parto, é claro que, fazendo até um parênteses aqui, muita gente, você que tem aí uma franquia, você que é dono de uma franquia,
que está nos assistindo agora aqui no Economia Agora. Você lembra aquele contrato que você assinou, que você fez tudo bonitinho, acertando e tudo mais? Esse contrato do investimento, ele é um contrato talvez que ainda mais elaborado, eu não sei se tem esse termo, me corrija, doutor, se tem um contrato mais elaborado ou não, mas esse contrato ele é ainda mais específico, né? Exatamente. Quando se fala em franquia, nós não podemos esquecer das exigências legais, como, por exemplo, a circular de oferta da franquia, a COF, que é exatamente o que você está falando, esse contrato mais completo, mais específico, em que trará, inclusive, o que se espera do franqueado. Então é um contrato que traz o dia a dia e as expectativas. E na franquia há algo muito interessante, que o contrato possui caráter personalíssimo. Ou seja, você busca aquela pessoa específica, aquela pessoa tem que preencher os requisitos. Então, por exemplo, é muito mais engessado e até quase impossível fazer essa cessão para um terceiro, salvo mediante autorização do franqueador. Ou seja, você tem aí uma situação complexa. Gente, você tá entendendo esse papo aqui? Pois é. E é você trazer um investimento para a sua empresa, mas ao mesmo tempo trazer segurança para aquele investimento. E aí eu te pergunto, doutor, claro, sem citar nomes, né, dentro da ética, né, como advogado, muita gente acaba embarcando numa furada na hora de fazer um contrato com um apoiador financeiro, né, com um investidor anjo, e de repente isso vira um problemaço lá na frente, até mesmo para dividir ali a marca, para virar um problema de divisão mesmo do produto? Sem sombra de dúvida. Muitas e muitas vezes nós verificamos a ausência de fidedignidade, aquilo que está no contrato e aquilo que é praticado no dia a dia. E são essas causas que podem descaracterizar a natureza daquele contrato. A título de exemplo, o contrato de participação anjo, você, investidor, não será responsável pelas obrigações da sociedade. Porém, se você ali, com uma certa ingerência, passar a participar no dia a dia da empresa como se sócio fosse, você pode aí trazer uma responsabilidade e até mesmo descaracterizar esse contrato. Outro exemplo muito comum, o contrato não observar o prazo legal. Talvez você faça um prazo superior que a lei permite. Logo, será descaracterizado essa natureza deste contrato. Então, no dia a dia é muito comum, infelizmente, esses vícios contratuais. Os vícios contratuais que viram problemas aí no que diz respeito ao negócio. Na volta, a gente vai ter que fazer um intervalo aqui, doutor. Na volta eu quero abordar um pouco também sobre a questão dos talentos, né? O que a gente destacava. E aí, você tem um talento na sua empresa, como é que funciona essa questão da exclusividade? Como é que funciona essa questão de cessão ali daquela mão de obra? A CLT, ela proíbe algumas coisas, mas que um contrato pode sobrepor ou não? Algo ainda pode sobrepor a CLT? Eu quero entender um pouco isso na nossa volta. A gente vai para um breve intervalo, eu só quero abraçar você que está nos acompanhando agora no canal a cabo, no 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico, e a você também que está na internet, youtube.com/canal Viver Brasil. Se você recebeu esse programa, alguém te compartilhou esse vídeo aí, pois é, você pode acompanhar tantos outros aqui no nosso canal Viver Brasil no YouTube, youtube.com/canal Viver Brasil. É rapidinho e a gente volta com Economia. E agora?